Eu acho também importante falar aqui realmente de valores, porque para todos os estudantes universitários que nos estiverem a ver, terminou a licenciatura com média 17, o mestrado com média 18 e o doutoramento com média 19. Ou seja, é uma prova que é possível conciliar tudo. Esse doutoramento só se pode dizer dessa média 19 do primeiro ano, que é o primeiro ano que tem disciplinas, né? Porque depois, quando entregas a tese, ou entregas, ou te dão aprovado por unanimidade, ou aprovado só, Okay. ou não te aprovam. Mas sim, esse ano curricular foi 19. Eu acho que esse crescendo vem pelo gosto, né? Vem pelo gosto. Claro. À medida que eu comecei o curso, e isso vê-se também nas notas da ANEAN. O meu primeiro ano de fisioterapia, sei lá, se tivesse uma média para aí de 15, já era esticar muito. Mas o gosto, à medida que vais sabendo mais, é mesmo aquilo que tu queres. O segundo ano aumentou e a partir do terceiro ano já estava sempre naquela, como é que se chama? Os alunos de mérito, acima de 16, não é? Sim. Porque quando fazes uma coisa que gostas, né, tu não estás ali. E até porque começou a centrar-se mais na área que gostava, porque no mestrado já escolheu a sua opção, doutoramento também. Pronto, depois de terminar com médias muito semelhantes às minhas e às do Lira juntos, como é que foi essa transição aluno-professor? Sempre foi um objetivo pessoal? Aconteceu por acaso? Aconteceu por acaso, mas é engraçado, porque às vezes a vida leva-te para o caminho sem tu dares muito conta, não é? E eu, sem pensar muito no assunto, a minha tese de licenciatura, eu utilizei muitos instrumentos do laboratório. Ao fim e ao cabo, eu estar habituado a trabalhar com muitos instrumentos do laboratório fez com que, quando eu acabei a licenciatura e comecei logo no mestrado, houve a oportunidade de haver ali uma bolsa para investigadores, tipo de iniciação à investigação. Só nos cobravam, entre aspas, só tínhamos de estar lá 2 horas por dia. Mas porquê é que eventualmente eu ganhei aquela bolsa? Porque se calhar já estava habituado a trabalhar com muitos instrumentos. Depois daquela bolsa, a verdade é que houve uma substituição, a necessidade de substituir uns professores, ou por gravidez, ou algo do género, e o pessoal vai se lembrando sempre de quem está mais à vontade com esses instrumentos. E o início da minha carreira académica, digamos assim, como docente, foi a dar aulas de fisiologia, com as aulas práticas, com instrumentos que eu estava habituado a utilizar. E então foi assim, mas nunca pensei em ser professor, longe de mim, nunca pensei sequer em fazer mestrado, mas a verdade é que lá está, tu começas a gostar muito de matemática e foi natural. E as coisas vão surgindo. Seguir para mestrado foi natural, quer dizer, eu queria saber mais sobre fisioterapia do desporto, então faz sentido seguir. Mas começou assim, olha, sem querer, escolhi um tema de licenciatura que passava por muitos instrumentos de laboratório. No mestrado também, no mestrado ainda aprendi a trabalhar com mais instrumentos e pronto, foi natural. Acabou por beneficiar disso. Sim. Ou seja, nesse sentido, depois a pirâmide foi chegando até ao topo, surge o desporto em si e tem aqui um projeto que é o Atleta de Elite. Uhum. A minha questão é, o projeto surge com o intuito de ajudar atletas já de alto rendimento ou com o intuito de ajudar qualquer pessoa a melhorar a sua performance no desporto que fosse? Não sei se era só de futebol, se era... Pronto, esse projeto foi mais ou menos em termos temporais com o outro de atendimento ao domicílio, mas eu senti a necessidade de criar algo para o desporto, mas a ideia foi sempre ajudar aqueles que, como eu, começaram de baixo, né, que estão eventualmente em clubes com menos posses, a ter acesso, lá está, a conhecimento e a tratamentos que estejam o mais atuais possíveis, né? Eu logo desde cedo, e daí também a importância do professor Rubinho, que ele era o diretor do laboratório, desde cedo tentei criar uma parceria com a escola para fazermos, por exemplo, avaliações isocinéticas. São avaliações que avaliam o equilíbrio muscular, aquilo que eu devia ter feito para resolver o meu problema nos iniciados, há anos atrás, que é um exame relativamente rápido, simples, que todos os profissionais fazem. Porquê? Porque vão ao laboratório. Eu durante muitos anos avaliei as equipas algumas equipas da Primeira Liga,
avaliar os equilíbrios musculares e por aí fora nessa máquina, e isto tem que estar disponível para um clube, Distrital, digamos assim, da Distrital, não é? Mas qual era a maneira de chegar a esses clubes da Distrital? Tu não podes chegar a um clube da Distrital e dizer, olha, é muito importante para evitar até rupturas musculares, rupturas de ligamentos cruzados, que avaliemos estes indivíduos. Olha, numa manhã a gente faz isso, deixa ficar cá 500 euros. Não dá. Mas se tu disseres assim, mostrares a importância a cada um dos jovens, que este exame pode ser feito, se dividires aquilo por cada um, aquilo é quase que vai jantar fora, às vezes gastas mais dinheiro, não é? Claro. Então, se eu tivesse a oportunidade, quando era na formação, de poder fazer estes exames, claro que faria. Claro. E então a minha ideia do atleta de elite era juntar principalmente estas as três valências, educação física, nutrição e fisioterapia, para tentar chegar com as melhores ferramentas àqueles que se calhar não têm isso porque os clubes não têm posses, né? E então esse foi o principal objetivo. A verdade é que eu não desenvolvi tanto esse projeto quanto queria, porque um dos colegas, o Ricardo Pinto, é outro que vocês teriam todo o interesse em entrevistar, que é um nutricionista. Ele acabou por ir para Lisboa, para o Benfica. Depois saltou para o Qatar, estava na Aspetar, num centro desportivo de excelência. E pronto, acabou, e eu também comecei a trabalhar cada vez mais horas na faculdade, domicílios, e acabou por não dar tanto, não desenvolvi tanto esse projeto. Mas quem sabe, não é? Que algum aluno, no final da sua licenciatura, me pergunta, professor, conhece alguma empresa ou algum projeto que trabalhe bem na área do desporto? Eu disse, conheço vários, mas se quiseres podes arrancar e desenvolver também o projeto que já criei e que se calhar será mais fácil. Ok, gostaria de ver essa continuidade. Tem aqui uma questão que é, estamos aqui a falar do projeto Atleta da Elite, não sei se já estava na altura também a trabalhar no futebol distrital, na altura do Alfenense, tentou passar esse projeto para o contexto distrital, que é um contexto difícil, em que há poucas coisas e às vezes é preciso mudar um bocadinho as mentalidades e ao mudar isso consegue ter melhor performance. Não sei se sim, sim, uma das ideias desse projeto era poder acompanhar um clube ou mais do que um clube, não estando fisicamente todos os dias lá. No caso, eu já dava aulas na Escola do Porto e tive um aluno, vocês também se calhar conhecem, o Miquel Moreira, que agora está a acompanhar seleções nacionais, teve com o Carlos Queiroz. O miúdo era incrível em termos de, eu vou dizer miúdo, não tem uma diferença de idade assim tão grande quanto isso. Mas ele era incrível, ele amava e ama o desporto, o futebol então, Deus-me livre, e a fisioterapia era uma paixão brutal. E ele era super dinâmico. E então foi dos meus primeiros orientandos de licenciatura, ele desenvolveu também um estudo com chuteiras, e ele jogava no Alfenense. Pronto, e ficou a saber também da minha maneira de trabalhar, do projeto que eu tinha, e nesse ano o Alfenense montou uma equipa, digamos assim, juntamente a equipa técnica, que queriam de facto lutar para subir a divisão, e o treinador, bastante jovem, o Juvenal, ele tinha mente aberta, sabia o que queria, sabia que tinha que ter um posto médico forte, e aconselhado também por esse tal aluno, o Miquel Moreira, disse, temos que tentar convencer o professor Diogo a ir para lá. Eu, na altura, confesso-vos, eu ainda jogava a bola, né? Nesse ano estava no ano anterior estava no Vila Novense. Eu confesso-vos que não estava a pensar deixar futebol já aos 25 anos. E então, fiz, isto não sei se deve dizer, mas pronto, fiz assim uma proposta um bocado, na altura, assim, que até me parecia um bocado absurda em termos de valores. Eu só vou para aí como fisioterapeuta, mediante estas condições, ou seja, vão ter que fazer aquilo que eu acho que deve ser feito, ou vamos ter que romper aí com algumas mentalidades enraizadas, e quero este valor.
E eu estava assim mais ou menos tranquilo a pensar que eles não iam aceitar, não é? E a verdade é que ajustaram ali um bocadito, mas eu senti que não podia dizer que não, é? Porque, quer dizer, tu, a dada altura já estás a fazer mestrados e por aí fora, são coisas relativamente caras, tu tens também, quer dizer, ajudar os teus pais a, pá, não, se calhar agora pago eu, deixa estar, obrigado. E então, eu já estava, a maior parte do tempo, às manhãs estava na faculdade, e comecei a ficar, às tardes estava com os domicílios, e ao final de tarde estava com o alfenense, e foi assim. E de facto dizes bem, tivemos que romper ali com algumas mentalidades enraizadas. E não é preciso ter sido futebolista para seres um bom fisioterapeuta, nem para ser um bom treinador, mas ajudou imenso. Ajudou imenso a cativar aquela malta. Sei lá, tu às vezes tinhas... A parte que eu mais gostava era fazer a transição da Marquesa, digamos assim, para o terreno, né? Eu muitas das vezes aproveitava e treinava com eles. Ou seja, aquele treino de transição era eu que o fazia com eles. E era importantíssimo eu ter muita, entre aspas, agora vou ser um pouco modesto, né? Ter qualidade técnica e assim para fazer as coisas, porque eles às vezes não queriam, por exemplo, trabalhar força abdominais, dorsais, qualquer coisa. E eu, está bem, tranquilo, então vamos só trabalhar um bocadinho com a bola, vamos, pá, quem deixar cair faz as flexões, faz os abdominais e tal. E eu nunca deixava cair a bola, né? Quer dizer, os gajos, manda passo longo para acertar no peito, se falhares, pá, fazes tu, se eu falhar, faço eu. Pá, eu acertava, né? Os gajos ficavam aziados, mas naquela do brincar, né? Eles acabavam por fazer. Sei lá, tentei implementar que o pessoal fizesse trabalho de prevenção de lesões, equilíbrio e o caraças. O pessoal nunca quer fazer essas tangas, não é? Mas eu pegava na tábua, sem lhes dizer grande coisa, até às vezes até no posto médico, pegava na tábua de Freeman, aquelas tábuas assim que desequilibram ali um bocado. Opa, e aquilo parecia um fio de prumo, eu não deixava a tábua bater no chão. E eles começavam a ficar na azia, né? Na azia, deixa ver se eu faço melhor que tu e tal. E lá iam fazendo, um bocado naquele despique, né? E lá iam fazendo isso. E então foi interessante. Se calhar outra história que também foi marcante, digamos assim, que acho que era mesmo importante até para prevenir lesões. O pessoal, não sei se tem essa noção também, tem muita mania, né? Então quando chegam aos séniores é doentio aquilo, as massagens de aquecimento. Antes do jogo, um gajo todo atarefado, esfregar ali um creme qualquer e tal. E aquilo sempre me fez muita confusão, então foi das primeiras coisas que eu disse ao treinador, olha, eu preciso falar com o grupo antes de começarmos a época e tal, porque isso não faz sentido. Eu posso esfregar o creme que for, e eles pensam que estão quentes, não é? Começam até se calhar a fazer uns sprints mais intensos e tal, e eles não estão preparados. A única maneira de aquecer o músculo é pôr o músculo a trabalhar. Se os gajos sentem necessidade de aquecer mais, vão mais cedo para o aquecimento, põem-se no balneário com os terabantes, com os elásticos, a trabalhar os músculos que querem, que é para chegar lá sangue, para aquecer aquilo. Mas tentei explicar isto de uma forma muito simples, uma linguagem tranquila no balneário, e o pessoal percebeu, e mais do que perceber, começaram a sentir que realmente é diferente. Eles, quando iam lá com a esfregadela na coxa, chegavam lá dentro, estavam frios na mesma. E era diferente se eles começassem a fazer uns agachamentos ainda no balneário e tal, já chegavam lá fora, já chegavam mais quentes. Então, tivemos que romper com alguns vícios, digamos assim, mas eles perceberam muito bem a ideia da coisa. E então, foi muito bom ter, e se calhar também só aceitei por causa disso, ter uma equipa técnica jovem, mente aberta. Queria trabalhar no mesmo sentido. Sim. O que eu dissesse era lei, o que eles dissessem eu também acatava, ou seja, estávamos alinhados. Por isso, também foi um treinador que eu admirei. Acho que foi o único treinador que eu vi que realmente fazia nas equipas aquilo que muitos dizem. A maior parte dos treinadores diz que eu confio em todos os jogadores, joga este ou joga aquele, é igual, é uma tanga do caraça, né? Mas pronto. Esse Juvenal, eu ficava de boca aberta com o gajo. Imagina, os dois centrais fizeram um jogaço espetacular.
na semana seguinte, punha outros 2 centrais, assim, como se nada fosse, e os gajos correspondiam, pá. Incrível. Por acaso, esse ano eu fiquei às vezes até admirado com a maneira como ele agarrou o grupo. Ele tinha essa capacidade também de agarrar o grupo, e criou-se ali, lá está, quando tu tens, né, eu destaquei o Tozé no Candal, destaquei este agora no Alfenense, quando tens esses treinadores que realmente te cativam e tu crias um grupo muito forte, aquilo acaba em subidas de divisão, por exemplo. Né? Claro. Corre muito bem. E essa convivência diária com atletas, como foi no Alfenense, no Atleta de Elite, é daí que surge o projeto das Prevent Sprain? É com o intuito de potenciar ao máximo a capacidade dos atletas? Sim, imagina, tu a dada altura, tu sentes uma coisa, à medida que vais tendo cada vez mais pacientes, que ajudas mais pessoas, tu vais ver que tu não consegues ajudar tantas pessoas quanto querias. Quer dizer, o dia tem 24 horas, tu tens de fazer outras coisas, tu não consegues ajudar toda a gente que precisa. E então tentas sempre criar soluções que, ou dando mais informação, capacitando as pessoas para serem autossuficientes, ou então arranjas soluções que à distância, sem o teu contributo físico no local, tentas ajudar. E esta questão das prevenções das lesões, isso veio mais no seguimento do meu mestrado e doutoramento, que eu estudei muito, uma coisa que sempre me fez muita confusão, que era as chuteiras, não é? E os sintéticos. Eu Era sou isso que eu ia perguntar. do tempo de jogarem pelados, não é? E tu no pelado, tu travas, deslizas um bocado, e enquanto vais a deslizar, as forças, os impactos do solo e tal vão se dissipando. Tu no sintético, tu travas, aquilo parou. Toda a força que tu fazes contra o chão é devolvida ao teu corpo. Então, aquilo sempre fez confusão que alguns jogadores, os mais velhotes, nos séniores, não conseguiam jogar com pitões altos, eram aquelas sapatilhinhas muito rasas e tal, e aquilo sempre fez confusão, e eu acreditava que se tinha que estudar mais isso, que isso, por exemplo, aqueles jogadores que já fizeram muitas entorses, que têm necessidade de andar sempre ligados, senão têm muita instabilidade, e esses não conseguiam jogar com pitões um bocadito mais altos, sentiam, isto para mim não dá. Então eu comecei a estudar essa temática das chuteiras e das entorses. Pronto, correu bem porque foi um tiro bem dado, porque na verdade, em termos mundiais, não havia praticamente nada que estudasse chuteiras e entorse do tornozelo. Claro que estudar chuteiras havia 1001 estudos, mas muito virado para a performance, são mais rápidos a correr, a mudar de direção. A bater na bola. Sim, exatamente. Agora, estudar a parte especificamente da entorse do tornozelo não havia, então comecei a estudar muito isso, parecendo que não, desde 2014 até 2018, fui fazendo estudos, arranjei uma parceria com a Adidas, que eles, se calhar essa história também não posso contar, senão iam ficar muito chateados. Mas arranjei parceria. Depois eu peço para vocês cortarem essa parte. Não, e depois de saber qual foi o racional de chegar às meias, à patente de umas meias, o racional foi, depois de eu conseguir, no doutoramento, ter identificado um modelo de chuteira que de facto parece ajudar para a prevenção de entorse nos sintéticos. Uma vez convidaram-me para fazer uma palestra num congresso, e eu saí do congresso a pensar assim, o tema era o passado, o presente e o futuro das entorses do tornozelo, da prevenção. E eu saí, eu pouco falei do futuro, né? Quer dizer, o que é que será o futuro? Sei lá o que é que será do futuro. Pouco falei do futuro, mas o título ficava bem, passado, presente e futuro, então se ficou. Mas saí de lá a pensar, eu tenho que se calhar criar uma solução que seja o futuro, ou seja, antigamente as soluções eram muito rígidas, né? Quer dizer, para não torcer, ok, a gente estabiliza aquilo ao máximo. Liga-se. Só que começou-se a perceber que não torcia o pé, mas o joelho se calhar sofria. Se fazia-se entorse do joelho ainda pior, não é? Claro. E então as soluções mais recentes é tu dares capacidade ao indivíduo, ou seja, o próprio indivíduo estabilizar o seu corpo de forma ativa, através dos seus músculos e assim. E há maneira de tentar estimular um bocadinho alguns receptores do corpo e tal, e eu tentei criar uma solução que
juntasse aquela estabilização das ligaduras funcionais com os suportes de tornozelo, mas num instrumento que não bloqueasse a articulação, porque a pessoa tem que ter a mobilidade toda. Que não causasse problemas noutras zonas. Ora, nem mais. E pronto, aprofundando um bocado essa ideia, pensei em juntar esses dois instrumentos numa meia, porque é fácil de utilizar, não precisa do fisioterapeuta para ser aplicado, ao contrário das ligaduras, não é? E podes pôr ainda mais outras características, né? A questão da meia vai até ao joelho, funciona também como, se tiver compressão, funciona para ajudar o retorno venoso. E por exemplo, há estudos que dizem que as entorses acontecem mais nos últimos 15 minutos de cada parte do jogo. Por exemplo, últimos 15 minutos da primeira parte, da segunda parte. Isso também pode estar relacionado com a fadiga. Então, se a meia ajudar a não ter tanta fadiga nesses últimos 15 minutos, diminui a probabilidade. Se calhar vai, não é? Quer dizer, não é uma relação muito direta, mas se calhar pode ajudar. Então a solução okay, foi essa. Estava a dizer que a solução foi criar algo que pudesse ser usado universalmente, multidesportos, porque eu não consigo chegar a toda a gente. Claro. Eu não consigo chegar a toda a gente. Se bem que isso agora não é bem verdade, porque a meia já está patenteada em 143 países, certo? Sim. Ok, e eu tenho outra questão. Nos testes, devem ter sido realizados testes, eu queria saber se as cobaias foram uma variável que influenciou ou não os resultados, ou seja, se eram atletas que tinham estado lesionados recentemente, se eram atletas que nunca tinham tido uma entorse. A verdade é que tu, para estudar qualquer produto, qualquer meia, tu não consegues fazer tudo no primeiro estudo. É impossível, não é? Sim. Então, mas tens de começar por algum lado. E então nós começamos por as cobaias que menos, entre aspas, criariam vieses ao estudo. Ou seja, seriam pessoas ativas, mas que nunca tiveram entorse. Ou seja, vamos chamá-los de saudáveis. Ok. Porquê? Porque aqueles que têm 1, 2, 3 entorses, às vezes uma pessoa que tem 2 entorses não é exatamente igual a outra pessoa que tem 2 entorses, não é? E então já cria ali algumas alterações. Então primeiro estudamos saudáveis. E a verdade é que se a meia tivesse efeito nos saudáveis, muito provavelmente, quando começarmos a estudar populações com patologia, esse efeito ainda vai ser mais potenciado. Por isso, o desafio era, será que existe diferenças nos saudáveis, naqueles que nunca tiveram entorse? Então, fomos para o laboratório, eu e o Alexandre, e desenhámos uma metodologia para avaliar duas coisas. O equilíbrio, por isso, sabe-se que quem tiver melhor equilíbrio tem menos probabilidade de fazer uma entorse, então há lá um instrumento que é como se fosse uma plataforma de desequilíbrio, que mede a quantidade de desequilíbrio que a pessoa tem. E avaliamos com essa meia, com uma meia com pressão igual por todo, e com uma meia normal de futebol. Não é? E a verdade é que em termos de equilíbrio, quando a pessoa utilizava a meia que criamos, apresentava melhores resultados de equilíbrio. Não é? Pronto. Outra variável que eu vou tentar traduzir de uma forma muito simples, que é a noção que nós temos do corpo no espaço. Ou seja, eu de olhos fechados, se desviar a minha mão para este lado, eu tenho a perfeita noção que a minha mão está desviada, não está ali no meio. Okay. E então no pé acontece o mesmo. Vocês saltam, os atletas saltam, não é? O pé provavelmente tem a pontinha do pé virada para baixo, um bocadinho para dentro, mas quando recessionam ao chão, quando voltam a tocar no chão, sem pensarem nisso, o pé já está alinhado outra vez direitinho. Quando uma pessoa faz muitas entorses, essa noção do corpo no espaço não fica tão bem. Não sabem muito bem como é que o pé está e às vezes aterram outra vez com o pé mal alinhado e voltam a fazer nova entorse. Então fomos para o laboratório e há um aparelho, aquele mesmo aparelho que dá para medir equilíbrios musculares, também dá para medir a noção do corpo no espaço. A sensação de posição articular, mais concretamente. E nós avaliamos isso com as várias meias. E a verdade é que, com a meia que nós criamos, a pessoa consegue acertar melhor, de olhos fechados, num ângulo que a gente definiu como sendo o ângulo-alvo. A pessoa acertava mais. Com as outras meias, tinham erros maiores. Eles pensavam que o pé estava a 45 graus, vamos imaginar, e estava para aí a 60, ou algo desse género. Havia meia dispersão. Por isso, de forma indireta, nós conseguimos dizer que a meia consegue ajudar o corpo, digamos assim, a reduzir algumas variáveis que estão relacionadas com
fatores de risco, não é? Claro. Então foi esse o Tenho estudo. duas questões depois para perguntar, não sei se já terminou o raciocínio. A primeira questão é muito simples, género. Alguma vez pensou que ao fazer este projeto de 4 anos da meia teria tanto sucesso? E a segunda pergunta posso fazer já. Como é que se sentiu o professor e o professor Alexandre depois da meia ser premiada internacionalmente em Havana? Acho que deve ter sido um momento muito bom. Eu até quero complementar aqui a pergunta de Lira, que é, depois de verem tantas portas fecharem-se, porque nós acompanhamos algumas das entrevistas e sabemos que não foi um processo propriamente fácil arranjar alguém que realmente nos desse a credibilidade que mereciam, como é que foi esse processo? Olha, eu acho que esta história merece começarmos, entre aspas, pelo início. Eu não conhecia ninguém na área do têxtil e estava a tratar um colega, também um irrequieto em termos de invenções na área dele, mas um irrequieto, e estava a falar com ele, pá, olha, eu gostava de criar isto assim, assim, pá, e ele assim, pá, eu conheço a pessoa certa, há um gajo aí, uma pessoa super séria do têxtil, um dos maiores exportadores de meias nacional, pá, impecável, vou-te arranjar o contacto. Pá, o que é certo é que aquilo foi tão rápido que no dia seguinte ele estava a dizer, opá, vamos marcar uma reunião. E eu, pronto, como é que eu vou explicar a pessoas que se calhar, pronto, não estão por dentro da saúde, esta é a história das meias. E pedi a um colega ortopedista para trazer de emprestado um bocado de gesso lá do hospital e peguei na minha esposa, engessei a perna da minha esposa, cobri aquilo com aquele plástico da cozinha, né? A película, e depois fiz os desenhos da meia em cima daquela perna de gesso. Ainda hoje a empresa ainda tem lá essa em formato de recordação. E fui falar à empresa, queria um pequeno PowerPoint, eu e o Alexandre, explicarmos a importância daquilo e tal, mostrar que pá, da pesquisa que fizemos não havia nada no mundo semelhante. E eu tive uma surpresa muito grande, que foi, eles no início disseram, pá, isso não sei se é bem possível fazer, mas a gente vai pensar. O filho do dono da fábrica, o filho do Sr. Carlos Maia, o Miguel, é aquele que está mais por dentro dos programas para pôr nas máquinas e criar as meias. Ele olha para uma meia, sabe logo quantas agulhas foram feitas daquela meia, aquilo é uma loucura. E começou a desenvolver, eles pararam uma máquina, cerca quase de 2 anos, nós fomos fazendo protótipos, melhorando os protótipos, íamos à faculdade analisar, depois fazíamos outra vez. Eles tiveram quase 2 anos a fazer testes e a melhorar a meia. E isso deixou-me muito contente, porque eu estava à espera de, ok, é empresário, quer é lucro, mal a gente tem o primeiro protótipo, vai já para o mercado. Mas eles tiveram uma sensibilidade que se calhar outros empresários não teriam, que é, professor, só sai quando vocês disserem que está impecável. Quando fizerem os estudos, virem que melhora o equilíbrio e tal. Então nós tivemos 2 anos nisto do melhora, vai, olha, aperte mais aqui, ponha mais acolá, está muito grosso, está muito fino, o antiderrapante não está a magoar, tem que ser mais fininho, por aí fora. E nós apresentámos em vários locais a meia, na Feira de Ajudas Técnicas, em vários congressos, e aos poucos, nem o Sr. Carlos Maia, tínhamos noção do que é fazer uma patente, ou de criar uma patente. Não é? Tivemos que recorrer a dada altura a uma empresa específica para isso, e aquele tem várias fases, tens de explicar tudo e mais alguma coisa. Eu acho que foi muito importante aí o nosso papel, o Alexandre e o meu, a explicar cientificamente os propósitos da meia, e pronto, e a dada altura nós conseguimos a patente praticamente para o mundo todo, mas depois aquilo tem umas fases, né? E depois tens que decidir de facto quais são os países em que vais patentear mais para a frente, ou seja, há várias fases. Depois nos Estados Unidos já é outra coisa, e a empresa fez um esforço grande, está a fazer um esforço grande, porque tudo isto tem custos. Foi uma coisa que nós dissemos logo ao Sr. Carlos Maia, olha, nós temos a vontade, temos o conhecimento científico, temos o laboratório, temos tudo, só não temos a dinheiro para andar com isto para a frente. E a verdade é que eles foram incansáveis e
e ajudaram em todo o processo, sempre a ajudar em todo o processo, e tiveram a calma que outros empresários não teriam. E se calhar agora estão a colher o fruto dessa calma, porque se a meia não, de facto não fosse confortável, não ajudasse, as pessoas não compraria? Não é? Não comprariam. Claro. Mas foi um processo muito interessante, eu aprendi imenso. Foi pesado porque o trabalho extra, isto era tudo extra, né? E eu criei a meia e patenteei a meia durante o doutoramento. Eu fiz um doutoramento em 3 anos. Ninguém faz um doutoramento em 3 anos. Arrasta 4, 5 anos. E criar uma patente, dando aulas, tendo os domicílios, fazendo doutoramento, é de loucos, mas aquilo lá está, é por gosto. Eu às vezes deitava mais tarde, mas estava ali a bater os textos, a justificar o porquê disto, a justificar o porquê daquilo, e com a ajuda do Alexandre também, sempre incalçável, as coisas foram andando para a frente. Lá na fábrica, tudo que a gente precisava, eles também iam ajudando. Foi uma experiência espetacular. Mas lá está, também arriscamos, entre aspas, porque o colega que eu estava a tratar e que me deu o contacto desse Sr. Carlos Maia disse-nos é confiança, porque às vezes eu acredito que há muitos projetos, se calhar vocês têm ideias de muitas coisas, que se calhar ficam receosos de, ok, será que eu falo desta ideia a outra pessoa? Pode-me dizer que isso não é possível, e passados uns meses cria ele o produto, não é? Claro. Nós também, houve um momento em que nós dissemos, ok, mesmo que não dê certo, que a gente, sem querer, tropece em alguém que não é de confiança, não sei o quê, se nós não fizermos, isto nunca vai sair, não é? Se nós não arriscarmos, se nós não passarmos a ideia, isto nunca vai sair. E a verdade é que tivemos sorte também, fomos referenciados e o produto está cá fora. Mas acredito que haja muitas ideias que às vezes ficam na gaveta, porque eu sozinho não conseguia patentear a meia para depois tentar, entre aspas, vender a ideia a uma empresa. Eu não sabia fazer meia, como é que eu vou fazer uma meia? Houve ali um momento em que nós decidimos, ok, mesmo que corra mal, queremos é que isto avance, dê para onde der, então vamos passar a ideia, e assim foi. E foi essa cooperação que deu um trabalho de hoje em dia tanto sucesso. Tenho uma questão, que se calhar nem é a mesma questão, mas não sei se lembra um momento, se calhar, eu pelo menos se calhar se tivesse algo do género, eu pensava muito nisso, tipo, se calhar quando viu um atleta ou na televisão, algo do género, está ali uma meia minha, fui eu que fiz aquilo, juntamente com mais alguém, e aquela ideia se calhar em casa ou à conversa com um amigo, agora está ali, tipo, não sei se tem em mente assim, ou algo do género. Sim, é claro que te deixa orgulhoso, não é? Sempre que fazes algo que perdura no tempo, tu deixas a tua marca, não é? E às vezes pode ser uma coisa tão simples, entre aspas, como escrever um artigo científico e publicá-lo numa revista. A verdade é que tu daqui a 100 anos, aquele conhecimento ajudou a evoluir, nem que seja uma migalha, não é? Tu já criaste história, não é? Já vais criando história, vais criando algo que perdura no tempo. E patentear essa meia também entra nessas coisas, nessas pequenas conquistas que te deixam de facto orgulhoso. Olha, dormi mal muitas horas ou muitos dias, se calhar estava sentado ao computador quando podia estar a passear na praia um bocadito e tal, mas pronto, ok, é trabalho que está feito, que tu com esse pequena migalha tu vais ajudar muita gente, ou esperas que ajude muita gente, não é? Quando escreves um artigo, centenas de pessoas no mundo se calhar vão ler e vão, ok, esta informação vai ser importante. É uma gota apenas no oceano, não se nota, não é? Mas deixa-te de facto, claro, orgulhoso. E também fico sempre muito contente quando, no caso, o Sr. Carlos Maia, a restante equipa, fica radiante pelas conquistas que vão tendo, porque, entre aspas, estas conquistas são conquistas deles também, e é muito bom essa sensação de ver que as pessoas ficam contentes, não é? Alguns atletas, e também há outra coisa, que é, há muitos atletas que, por patrocínios, não podem dar a cara e mostrar, mas dão-nos o feedback. Eu lembro-me de alguns, que não vou dizer o nome, não é? Mas que te abordam e dizem assim, opá, excelente,
não consigo largar, sinto mesmo bem, tenho estado impecável, e eu sei que eles não podem mostrar, não podem aparecer, mas de baixo estão a usar e Se sentem-se calhar- bem. Se E calhar, passar a palavra aos colegas. exato, É se calhar importante. esse reconhecimento pessoal até é mais prazeroso do que o reconhecimento público, porque muitas vezes é público só porque fica bem nas redes sociais e assim. Sim, sim.